CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Leroy Merlin. A casa da sua casa. Está abrindo espaço para ouvir, para que todos os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Mato Grosso do Sul, que terá eleições no próximo dia 20 de novembro, venham até aqui, falem de suas propostas, falem sobre a entidade. E ontem nós recebemos aqui a advogada Raquel Magrini. Hoje, nosso convidado é o advogado constitucionalista, Dr. Júlio Eider. Ele é candidato da OAB aqui em Mato Grosso do Sul, com a chapa Tempo de Ordem, a força da advocacia. Doutor, muito obrigado pela gente atender o convite e falar da CBN. Bom dia. CBN Agro, com Éder Campos. Me sinto honrado, prestigiado por estar aqui. Agradeço o convite e o espaço que vocês têm nos cedido para fazer um debate relevante para a sociedade, mas sobretudo para os advogados de Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de começar perguntando ao senhor, qual a importância de se tornar presidente da Ordem aqui no Mato Grosso do Sul ou presidente dessa entidade tão importante? A Ordem dos Advogados sempre desempenhou um papel muito importante na sociedade, mas sobretudo na defesa do Estado de Direito, da cidadania, e sim para proteger os advogados e para tornar a nossa profissão uma profissão digna, uma profissão respeitada. Então, ser presidente da Ordem é estar conduzindo ideias e, sobretudo, liderando um time que seja capaz de enfrentar os desafios, que são vários, Otávio, principalmente nessa quadra histórica que nós estamos passando. Então, acho que falar em ser presidente da Ordem nada mais é do que levar para dentro da nossa instituição o que a gente pensa, a independência, a coragem e, sobretudo, ouvir os advogados e conduzir um time que esteja disposto a fazer mudanças e enfrentar questões que são caras a todos nós. É importante lembrar e até informar o nosso ouvinte que uma eleição da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Mato Grosso do Sul, ela chega a ser maior do que a eleição municipal em quase metade dos municípios aqui do estado. São 15 mil eleitores da Ordem e que a Ordem tem um orçamento mensal bastante relevante. Então, talvez seja, passadas aí as eleições municipais e estaduais, uma das eleições mais importantes. Sim. A Ordem, para você ter uma ideia, ela é a única instituição privada que não é vinculada ao poder público, que é mencionada na Constituição Federal, que tem a prerrogativa de propor ação civil pública sobre qualquer tema, de propor ações diretas de inconstitucionalidade sobre qualquer tema. E quando a gente fala de conduzir os rumos da nossa instituição, isso tem um impacto em toda a sociedade. Né? Esse debate que nós estamos travando com os advogados é um debate que tem certeza um reflexo a toda a sociedade e envolve todo o estado de Mato Grosso do Sul, em todos os municípios, em todas as subseções que nós temos advogados. O senhor tem aqui um folder com várias propostas. Eu quero mostrar para você que está acompanhando, que está assistindo a entrevista através das redes sociais. Quais são suas principais propostas? O que é que o senhor tem proposto de diferente ou de importante ao eleitor, ao advogado? Olha, Otávio e meu caro ouvinte, se você me permitir, vou falar com os nossos ouvintes. Pode falar direto com ele. Nós temos uma visão de ordem diferente da que está aí hoje. Nós sabemos que a advocacia e os advogados possuem desafios muito relevantes para o nosso futuro. E falar de OAB, falar dos destinos da OAB, falar dos destinos da advocacia e falar do nosso futuro. Pensando no que a gente pode realmente mudar e fazer para que o advogado se sinta novamente representado. Eu advogo há 18 anos aqui em Campo Grande, sou um advogado atuante, preciso, portanto, de ter um judiciário funcionando e uma advocacia respeitada. O que nós pretendemos fazer, eu acho que é a diferença da nossa proposta, é lutar para que, em primeiro lugar, o advogado resgate o seu respeito e não enfrente mais os problemas do dia a dia que nós estamos vivendo, como, por exemplo, questões básicas de não ser atendido por magistrados ou por autoridades, por policiais, dificuldade de acessar os ambientes de poder. Nós, advogados, sofremos problemas como esse no dia a dia e é preciso que nós enfrentemos isso com muita independência, com muita força. E, em segundo lugar, a gente tratar a crise institucional
pelo qual o Brasil vem passando, mas em especial do nosso poder judiciário, que tem que voltar a funcionar adequadamente. Nós temos que nos qualificar internamente para apresentar propostas e uma saída para que esse problema se resolva. Uma das propostas que o senhor está apresentando é o fim da reeleição para a presidência da OAB. Por quê? Otávio, essa é uma pergunta importante, porque a ordem, ela nasceu, se criou e se fortaleceu e virou essa instituição forte porque defendeu historicamente bandeiras democráticas, né? E uma dessas questões que a ordem sempre foi muito cara, a ordem, foi esse combate à reeleição, por um motivo. A reeleição traz consigo, primeiro, uma carga de negação de muitos problemas que a sociedade vive, mas em especial que a advocacia vive, né? Para se reeleger, esse pretendente nega que nós temos problemas, vende uma imagem de que está tudo bem, né? Quando na verdade a advocacia vem passando por problemas sérios, né? Como eu acabei de mencionar, o próprio funcionamento da estrutura do judiciário hoje merece um enfrentamento. E o que vem sendo dito para que se venda essa reeleição é que está tudo bem. Então tem uma carga de negação muito grande. Em segundo lugar, para também levar essa pretensão de reeleição, há aí uma tentativa de domínio da instituição, de apropriação da instituição, de assenhoramento de uma instituição que é eminentemente democrática e que precisa de alternância e refrigeração de poder. Então, por isso que nós lutamos contra a reeleição. E nós estamos vendo isso no dia a dia agora, né? Inclusive nessa eleição, né? A utilização da máquina, venda de favores para acertos de apoios, isso está acontecendo na nossa barba. E nós estamos atentos a isso, fazendo representações na comissão eleitoral, mas é algo inadmissível numa instituição como a Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso nós devemos lutar, devemos levar para dentro da ordem democracia, devemos levar os conceitos republicanos para que nós não sejamos vítimas dessa apropriação e possamos devolver a ordem a todos os advogados. Quando o senhor fala do judiciário, é importante que eu lhe pergunte isso, o senhor representa em sendo eleito presidente, está representando toda uma categoria. Sim. Quando o senhor fala do judiciário, a morosidade, dificuldades, isso prejudica muito o trabalho do advogado? Otávio, eu acho que esse é o grande problema hoje que a advocacia vem enfrentando. Porque é bom lembrar que o advogado, ele tem clientes, né? Ele presta serviços, né? E às vezes ele depende do Estado, no caso judiciário. Sim, a grande gama da advocacia hoje, ela depende do funcionamento judiciário. Tem uma pequena parcela da advocacia que atua na área administrativa ou fornecendo pareceres, que aí o problema do judiciário não o afeta tanto. Sim. Mas 99% da advocacia hoje precisa que o seu processo ande. Ela precisa atender o seu cliente, ajuizar a ação e saber que aquele processo, aquela pretensão dela vai ter uma resposta. E hoje nós estamos vivendo uma crise do judiciário. Pra você ter uma ideia aqui com um número, o nosso judiciário estadual, ele tem um déficit hoje de 82 magistrados, se já não aumentou desse mês para cá com aposentadorias, de um total de 290. Então faltam juízes no estado inteiro. O nosso judiciário estadual, o judiciário, ele funciona em meio expediente, que é uma bandeira, que é uma discussão que nós devemos retomar ela, levar para a pauta de toda a sociedade. Porque o cliente... Existe algum receio dessa pauta ser externada? Existe algum receio da categoria ou da própria OAB de externar isso, de debater essa questão? Atualmente existe. Eu acho que é nítido que as grandes questões que interessam realmente ao advogado, Otávio, porque existem questões que o advogado precisa debater que podem mudar a sua realidade no dia a dia. Essas questões são questões relevantes e são questões caras. Atualmente, parece que há uma negativa, corta, como a gente dizia lá em Camapuã, sou de Camapuã, sou do interior, acabei de falar isso, né, no bastidor aqui. Então, lá em Camapuã, a gente usava muita expressão, vou cortar a volta disso. A ordem está cortando volta das grandes questões. Falar, por exemplo, do funcionamento do judiciário, parece que é falar de corda em casa de enforcado. Ninguém quer tocar no assunto.
Então é preciso, Otávio, que nós recobremos dentro da ordem a absoluta independência. Agora, o respeito às instituições, esse é um diálogo, através do diálogo. Mas é um diálogo que não é pautado nem por interesses pessoais e muito menos pelo medo. É um diálogo que é pautado pelo respeito e pela independência. Doutor, é importante que eu lhe pergunte qual a motivação que o senhor tem para colocar o seu nome e concorrer à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil. Otávio, eu tô nessa, Otávio, porque sou advogado. Essa acho que é a resposta mais adequada para isso. Sou advogado, preciso que o meu escritório funcione, preciso de ter respeito, preciso que as minhas prerrogativas sejam garantidas, preciso ter a segurança de que ao enfrentar uma autoridade em nome do meu cliente, eu não vou ter o receio de que vou estar com a minha retaguarda descoberta, mas a certeza de que eu tenho uma instituição forte que vai me proteger. É por isso que eu estou pagando preço para levar para dentro da ordem uma postura diferente para proteger efetivamente o advogado, porque eu ainda pretendo advogar por mais 20 anos. Advoga 18, pretendo advogar por mais 20. E que tipo de advocacia eu e você, advogado ou advogada, teremos nos próximos anos se a gente não mudar a postura da nossa instituição? Então é por isso que eu sou advogado, por isso que eu sou candidato a presidente. E por que o senhor se sente hoje preparado para ser presidente e por quê? Olha, eu já fui secretário da nossa instituição, secretário-geral adjunto, fui conselheiro da nossa instituição, fui candidato na eleição passada, fiquei em segundo lugar por 300 votos na eleição passada. E durante todo esse período, ou seja, 10 anos, eu sempre estive ligado às questões institucionais e da advocacia. Nunca me desviei o meu foco disso, porque eu acredito que a única arma e o único instrumento que nós temos para mudar a nossa realidade como advogados é a Ordem dos Advogados do Brasil. Podemos criar associações, podemos criar grupos, mas nenhum deles vai poder fazer uma pequena parte do que a Ordem dos Advogados pode fazer para nós. Então eu tenho essa consciência, sei que nós podemos fazer muito e não estou sozinho. Acho que é essa a grande questão de você de conversar com a advocacia e dizer que estamos preparados. Não é porque eu não estou sozinho nessa. Nós temos conosco 7 ex-presidentes que estão debatendo conosco e estão de acordo com as nossas ideias. Por exemplo, só no nosso Conselho Federal são candidatos o René Ciufi, o Carlos Marques e o Vladimir Rossi. E nós temos ainda o apoio do Carmelino Rezende, Fábio Tradi, Marcelo Barbosa Martins e Leonardo Nunes da Cunha. Então, queira ou não, são 21 anos de história da nossa instituição que estão olhando para a advocacia de hoje e não estão concordando com o que está acontecendo. E eu sei que esse time que nós estamos formando, além de Luiz Renato Adler, além de Felipe Azuma, que também são lideranças da advocacia, André Luiz Xavier Machado, Denner Mascarenhas Barbosa, lideranças da advocacia hoje aqui, que pensam como nós e podem encarar com coragem esses desafios que nós estamos conversando aqui, de reconstrução do judiciário, de reconstrução da imagem do advogado. Então, eu me sinto preparado por isso. Bom, eu queria que o senhor falasse para o ouvinte da CBN, nosso público compreende o papel da OAB, mas qual é a importância dessa instituição para a sociedade como um todo, doutor? A gente fala da importância da OAB para a classe. Eu gostaria de saber qual é a importância da OAB para a sociedade de modo geral. A lei que instituiu a Ordem dos Advogados do Brasil, que criou o seu estatuto da Ordem, diz que a Ordem tem uma dupla função. Uma delas, lutar pela defesa dos direitos fundamentais, da Constituição, das instituições jurídicas, da cidadania e das liberdades individuais. E ao lado dessa função, proteger os advogados. Então a Ordem tem dupla função. Ela é a representação da voz da cidadania nos ambientes de poder. A Ordem, ela possui a capacidade de levar um debate construtivo sobre as diversas mazelas que a nossa sociedade possui e apresentar propostas qualificadas de reconstrução
ou de amadurecimento das nossas instituições e do nosso Estado Democrático de Direito. Então, essa é a função da ordem. Quando a sociedade está em crise, quando as instituições estão em crise, a Ordem dos Advogados do Brasil, na sua história, sempre apresentou um ponto de equilíbrio para que as questões andassem de acordo com a nossa Constituição. Esse momento que nós estamos passando agora não pode ser diferente. Nós esperamos muito da nossa instituição e temos que ter lá na condução da Ordem dos Advogados do Brasil pessoas que estejam preparadas para enfrentar esses desafios, né? Com muita, retorno a dizer, independência e coragem. Estamos organizando um debate entre o senhor, a Raquel Magrini, sim, e o atual presidente Mansur Elias Carmouche, e nós vamos divulgar a data para que vocês possam os três vir aqui e a gente conversar mais um pouco ainda. Mas eu gostaria de deixar os microfones da Rádio CBN à sua disposição para suas considerações finais, doutor. Muito obrigado pelo espaço. Gostaria de deixar uma mensagem de otimismo aos advogados e advogadas do Mato Grosso do Sul. Nós estamos em um momento em que o país atravessa realmente uma mudança, um processo de mudança, e a ordem não pode ficar alheia a essas mudanças necessárias para nós. Precisamos encarar os nossos problemas de frente, precisamos saber como fazer isso, precisamos ter uma qualificação dentro da ordem para a gente entender os problemas do judiciário e entender também os problemas da advocacia. Precisamos criar uma procuradoria de prerrogativa para que você, advogado, se sinta protegido e, sobretudo, precisamos modernizar a forma como a Ordem dos Advogados do Brasil enfrenta os seus problemas e presta assessoria ou assistência a você, advogado e advogada que está lá no interior, que está se sentindo abandonado, que não tem um braço assistencial da Ordem. Nós vamos modernizar a Caixa, vamos modernizar a Escola Superior de Advocacia, para que você sinta de novo a ordem ao seu lado, meu caro advogado, minha cara advogada. E vamos fazer isso com a sua ajuda. Acredite na nossa proposta, acredite nas pessoas que estão conosco, porque é momento de mudança, é tempo de fazer algo diferente para a nossa instituição, é tempo de ordem. Por isso eu peço seu voto, advogado e advogada, com a permissão do nosso amigo Otávio. A nossa chapa é a número 11, no dia 20. Vamos votar para mudar a nossa instituição, fazer com que ela leve a você, advogado e advogada, o orgulho novamente de dizer eu sou advogado, ou então para que aquela frase que nós sempre dizemos, de quando nos momentos de crise, de enfrentamento, eu vou chamar a OAB, que essa frase volte a significar alguma coisa para nós. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Otávio. Nós aqui agradecendo a sua presença, doutor. CBN Agro, com Éder Campos. Chapa Tempo de Ordem, número 12, como o senhor disse. Número 11, está aqui. O senhor vai voltar aqui, nós iremos ainda fazer uma outra entrevista, porque a gente considera também que a Ordem dos Advogados do Brasil tem uma importância extremamente relevante para a sociedade, por isso a gente vai querer que vocês estejam mais vezes aqui na CBN, para que a gente possa participar com vocês. Muito obrigado. Estou à disposição e agradeço muito. Muito obrigado. 9h24 em Campo Grande. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Leroy Merlin. A casa da sua casa.